Olá, meu nome é Juliana, eu sou aluna do curso de Licenciatura em Química e hoje vou conversar com vocês sobre cálculos estequiométricos. A estequiometria é o cálculo das quantidades envolvidas em uma reação química. A palavra estequiometria vem do grego e significa a medida da parte mais simples ou do elemento. Para estudarmos a estequiometria, é importante conhecermos as leis ponderais. A primeira lei importante é a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas. A famosa frase, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, é de Lavoisier. Lavoisier comprovou que num sistema fechado, a massa dos produtos formados serão sempre iguais às massas dos seus reagentes. Para isso, ele utilizou o óxido de mercúrio e que após aquecimento se transformou em mercúrio e oxigênio. Então, ele verificou que a massa somada do oxigênio e do mercúrio produzidos era igual à massa do óxido de mercúrio. Outra lei importante é a lei de Proust, que é a lei das proporções constantes. Proust disse que uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. Observe um exemplo da equação da síntese da água. Aqui nós temos 2 mols de hidrogênio para cada 1 mol de oxigênio, gerando 2 mols de água. Então, nessa reação eu tenho 4 gramas de hidrogênio está para 32 gramas de oxigênio, gerando 36 gramas de água. Se eu dividir a massa do hidrogênio pela massa do oxigênio, eu vou ter sempre a proporção de 1 para 8. Olhem o segundo caso, na qual eu dividi a equação por 2. Aqui eu vou ter 2 gramas de hidrogênio, está para 16 gramas de oxigênio, gerando 18 gramas de água. Se eu dividir a massa de hidrogênio pela massa de oxigênio, eu vou manter a mesma proporção, 1 para 8. Estudar a estequiometria é como seguir uma receita de bolo. Existe sempre uma proporção entre os ingredientes. Se eu dobro a quantidade de um ingrediente, eu tenho que dobrar a de outro. Se eu dividir a de um ingrediente, eu tenho que dividir a de outro. O que eu preciso saber para fazer um cálculo estequiométrico? Eu preciso saber a relação que 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Preciso saber que se eu trabalhar com gás numa condição normal de temperatura e pressão, 1 mol vai ocupar o volume de 22,4 litros. E eu preciso também saber a massa molar, a massa em gramas de 1 mol daquele composto. Eu também preciso saber balancear a equação e fazer regra de 3. Vamos lá em um exemplo. Primeiro, eu verifico se a equação está balanceada. Sim, nesse caso, a equação está balanceada. Eu tenho a proporção de 1 mol do gás hidrogênio está para cada 1 mol do gás cloro, que irão produzir 2 mols do cloreto de hidrogênio. Isso equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas de hidrogênio estão para 6 vezes 10 a 23 moléculas do gás cloro irão produzir 12 vezes 10 a 23 moléculas do cloreto de hidrogênio. Se eu verificar a relação em massa, eu vou ter 2 gramas do gás hidrogênio está para 71 gramas do gás cloro, que irão produzir 73 gramas do cloreto de hidrogênio. Observem que a soma do produto é igual à soma da massa dos reagentes. Como estou trabalhando com gás, eu posso dizer que 22,4 litros do gás de hidrogênio está para 22,4 litros do gás cloro e irão produzir 44,8 litros do cloreto de hidrogênio. Se eu quiser calcular a massa do cloreto produzido a partir de 5 mols do gás cloro, eu preciso saber fazer regra de 3. A primeira regrinha de 3 que eu posso fazer é comparar 1 mol do gás cloro está para 2 mols do cloreto de hidrogênio. Então, 1 mol do gás cloro produz 2 mols, que é a equação balanceada. Se eu tenho 5 mols do gás cloro, eu vou produzir quanto? X. Observem que o cloro está embaixo de cloro
e o cloreto estará embaixo de cloreto. E mol está embaixo de mol, mol estará embaixo de mol. O resultado que eu vou ter aqui é mol. Então, eu multiplico incluso 5 vezes 2 dividido por 1 é igual a 10 mols do cloreto de hidrogênio. Só que ele quer saber o resultado em massa. Então, eu preciso saber que a massa molar do cloreto de hidrogênio, ou seja, a massa de 1 mol de cloreto de hidrogênio, é 36,5 gramas. Multiplicado por 10, que são 10 mols, no final eu terei 365 gramas do cloreto de hidrogênio. Mas eu posso fazer também direto, numa regrinha de 3 direto. Se 1 mol do gás cloro está para 73 gramas do cloreto de hidrogênio, 5 mol estará para X. Observe que nessa regra de 3 eu tenho mol embaixo de mol, massa embaixo de massa. E é mol do cloreto embaixo de mol do cloreto. Mol do gás cloro embaixo de mol do gás cloro. Massa do cloreto de hidrogênio sobre massa do cloreto de hidrogênio. Então, nesse caso, o resultado já sairá direto em gramas. Multiplicando em cruz, 5 vezes 73 dividido por 1, obtenho o mesmo resultado, 365 gramas de cloreto de hidrogênio, que será produzido a partir de 5 mols do gás cloro. Dentro da estequiometria, é importante eu conhecer o conceito de reagente limitante e reagente em excesso. Eles podem aparecer em uma questão. Isso é quando os reagentes não estão em proporções estequiométricas. Um deles será consumido totalmente, nesse caso é o reagente limitante, e o outro irá sobrar, que é o reagente que está em excesso. Se você pensar em um copo de água que está transbordando, a água que está caindo no chão é a água que está em excesso, ou seja, a água que está sobrando. E o copo é o que limita a quantidade de água que eu posso colocar. Olhem um exemplo. Qual a massa de hidróxido de cálcio produzidos a partir de 45 gramas de água e 104 gramas de óxido de cálcio? Primeiro, eu tenho que saber fazer a equação química nesse caso. E vou também balancear a equação. Nesse caso, a equação já está balanceada. Óxido de cálcio, 1 óxido de cálcio para cada 1 mol de água, produzindo 1 mol de hidróxido de cálcio. A proporção em massa, então, será 56 gramas do óxido de cálcio está para 18 gramas de água, produzindo 74 gramas de hidróxido de cálcio. Bem, como ele deu dois valores de massa, antes de eu calcular a concentração, e a massa do hidróxido de cálcio que eu irei produzir, eu preciso saber exatamente quanto que está reagindo, quanto de massa que está reagindo, quem é o meu reagente limitante e quem é o meu reagente em excesso. Para isso, eu tenho que testar os valores da massa dada. Vamos começar primeiro testando a massa de óxido de cálcio, mas eu poderia também começar pela massa de água, tanto faz. Mas vamos começar pelo óxido de cálcio. Se 56 gramas do óxido de cálcio reagem com 18 gramas de água, se eu tiver 104 gramas, que foi o valor que ele deu, quanto de água que eu preciso? Fazendo o cálculo, nós chegaremos a 33,43 gramas de água que irão reagir. Opa, então eu já descobri que a água está em excesso, porque 104 gramas vão reagir apenas com 33,43 gramas e não com 45. Mas para ter certeza, vamos testar o valor da massa da água. 56 gramas de óxido de cálcio reagem com 18 gramas de água. Se eu tenho 45 gramas de água, quanto que eu vou reagir de óxido de cálcio? Fazendo os cálculos, eu chegarei a 140 gramas de óxido de cálcio, ou seja, 45 gramas irão reagir com 140. É muito mais do que o valor que eu tenho. Então, eu já cheguei à conclusão que o que irá reagir são 104 gramas do óxido de cálcio com 33,43 gramas de água. Quem é o agente limitante? Meu agente limitante é o óxido de cálcio, porque não vai sobrar nada. E quem é o meu reagente que está em excesso?
é a água. E qual o valor do excesso? 45 menos 33,43, 11,54. Esse 11,57 é a massa de água que irá sobrar. Mas espera aí, o exercício está perguntando a massa do hidróxido de cálcio, então vamos calcular. Agora que eu já sei quanto que irá reagir, eu posso escolher um deles e fazer uma regrinha de 3. 53 gramas do óxido de cálcio está para produzir 74 gramas do hidróxido de cálcio. Se eu tenho 104 gramas, irão reagir com X, multiplicando em cruz, eu vou chegar a 137,43 gramas do hidróxido de cálcio. Bem, cálculo estequiométrico é importante fazer muitos exercícios e trabalhar bastante. Aí ele vai ficar mais fácil. E sempre observar o balanceamento da equação. Isso é muito importante. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.